Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer à professora Maria Zilda pela sua confiança, pelo seu voto de confiança, pelo seu aceite dos desenvolvimentos das discussões do grupo. Sabemos que ela é a pessoa responsável direta pela existência do grupo, nós somos um subgrupo do grupo dela, e com certeza sem a chancela e a bênção dela, nada disso poderia acontecer dentro da Universidade de São Paulo, que é, se não a melhor, uma das melhores universidades do Brasil. Então, a presença dela, nos apoiando, nos sustentando, é a condição sem a qual não existiria nada do que a gente propõe. Então, ela é a pessoa diretamente responsável por tudo aquilo que a gente está discutindo hoje e todos os desdobramentos e caminhos de pesquisa e pessoas que descobrem o interesse pela atividade acadêmica, todos, de alguma forma, somos tributários a ela. Uma segunda pessoa que é necessário agradecer é a professora Cristina Casagrande, uma pesquisadora incansável, corajosa, sempre disse isso a ela, que admiro a coragem e a tenacidade dela. Temos nossas diferenças, como qualquer grupo de pesquisa, não acho isso um problema, acho isso parte do desenvolvimento do ser humano, mas isso, ao mesmo tempo, não me impede de admirar cada vez mais a força que ela tem, a coragem que ela tem, a sabedoria que ela tem, a competência que ela tem, dentro desse mundo que nós temos, o interesse genuíno e honesto que ela tem pelo desenvolvimento de pesquisa e a liderança desse grupo, do qual eu faço parte e pretendo continuar fazendo parte enquanto for possível. Então, agradecer a Cristina, pela organização total desse trabalho. Também, de uma maneira prática, esse grupo e essa jornada não existiriam sem ela. Então, ela é a pessoa mais diretamente responsável pela condução completa dos trabalhos aqui. Então, todos devemos olhá-la com bastante gratidão para que isso tenha acontecido, assim como eu faço e agradeço a ela por esse momento. Uma outra pessoa importante de agradecer é o professor Eduardo Boêmio, também um grande companheiro, a sua leveza, com a sua competência, a sua perícia élfica, certo? E com o seu grande bom humor, que também nos ajuda a conduzir o grupo também, a organização do trabalho. E, de maneira estendida, a todos os integrantes do grupo, que nós reunimos já há algum tempo, e as discussões que também, de alguma forma, são um pouco mais acaloradas dentro de um ambiente de pesquisa honesto, que respeite o contraditório, que respeite as diferenças. Então, também é importante a gente ter esse momento de celebração, que é uma jornada de estudos, uma celebração da nossa atividade intelectual, que é o centro e o motivo fundamental do porquê nos reunimos. Nos reunimos para estudar, é um grupo de estudos. Então, todas as outras coisas são secundárias em relação ao telos, ao objetivo, ao propósito, ao sentido, ao significado presente nesse grupo de estudos é o estudo. Então, também agradecer a todos os colegas que, de alguma forma, nos ajudaram. Então, isso é uma alegria estar aqui também nesse momento com todos, para a gente celebrar essa nossa escolha, que é uma escolha que, em si, já é brava, já é forte, já é admirável estudar no Brasil, diante de todos os contextos que nós temos. Então, fazer essa escolha, todos nós que estamos aqui, já é um indício de virtude, sem dúvida alguma. Muito bem. Então, a monstruosidade dos orques de J.R.R. Tolkien, Ontologia, Corrupção e Redenção. Então, aqui é o cartaz do nosso trabalho, da nossa apresentação, da nossa jornada, e um pouco aqui a minha apresentação. Para quem não me conhece, claro que os integrantes do grupo já me conhecem, mas como essa jornada é aberta e também o YouTube preservará para a eternidade esta apresentação. Então, eu sou doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, atualmente faço um pós-doutorado em Ciências da Religião pela PUC Minas, e sou professor do Centro Universitário FEI, de Filosofia e Sociologia, e também do Colégio Catamarã, de História, Filosofia e Sociologia. O que é a monstruosidade? Acho que essa é a primeira questão importante de uma conferência de abertura de uma jornada de estudos.
cujo tema também tem monstros e heróis, e como a minha fala é sobre monstros, o professor Carlos terminará falando dos heróis. O que é a monstruosidade? Claro que do ponto de vista da ciência da religião, que é essa interface entre filosofia, teologia, ciências humanas, eu peguei um autor que faz parte da minha linha de pesquisa, assim como da professora Cristina, que é o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, para os católicos, né? É um filósofo importante do século XIII. E eu encontrei aqui um comentário aos analíticos posteriores de Aristóteles, que é um livro que o Tomás escreveu comentando um outro livro do Aristóteles chamado Primeiros Analíticos, né, ou Segundos Analíticos, né, Segundos Analíticos Posteriores, os Segundos Analíticos, que está coletado numa obra chamada Organon, que quer dizer instrumento, que é a lógica que o Aristóteles estabelece. E tem a palavra, né, em latim, monstro, e uma definição do que seria esse monstro, né? Eu achei interessante, para começar a discussão, e nós sabemos que o Tomás e o Aristóteles são importantes para o Tolkien, eu trouxe essa definição do que é um monstro, né? Então, o Tomás ele comenta aqui, né, que os Analíticos Posteriores é um livro sobre lógica, certo? E ele estabelece, então, um nexo entre lógica, como atividade do homem, com a natureza, com aquilo que está fora da mente do homem, aquilo que é dinâmico, perceptível e que é independente das especulações do homem. Isso faz parte de uma tradição aristotélico-tomista, também outros autores, de outras maneiras, que entendem que é possível fazer uma correlação entre o que está na nossa cabeça e o que a realidade é. A filosofia moderna, quem conhece filosofia, vai questionar bastante isso. Mas estamos falando do Tomás de Aquino comentando o texto do Aristóteles. Então, obviamente, que existe essa correspondência entre eles. Então, ele está pensando, o Aristóteles, nos analíticos posteriores, e o comentário do Tomás sobre isso. Está falando sobre lógica e a relação entre pensamento e natureza, pensamento e realidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Certo? Vocês devem já estar lendo aí o trecho. Eu vou tentar fazer uma exegese dessa monstruosidade do Tomás de Aquino. Então, da mesma maneira que a natureza tem comportamentos, diz ele, a nossa razão tem também, né? E a arte, e aí no caso é a técnica, a tecné, também é um elemento muito importante, né, para o Tolkien, ela imita a natureza. Então a arte imita a natureza, né? A arte imita a vida, vamos dizer, literatos posteriores, né? E aí, o que o Tomás está querendo chamar a atenção do que o Aristóteles está dizendo? Que da mesma maneira que fenômenos mentais acontecem fenômenos naturais, na própria realidade, fora da mente do homem. Então existe uma analogia entre como a gente pensa e como as coisas acontecem. Qual é essa analogia? Ele diz que existe uma diversidade tríplice, ou seja, 3 fenômenos que acontecem, tanto na nossa mente quanto na natureza. Primeiro, alguns atos. Eu estava falando deste trecho, né, do São Tomás de Aquino, comentando os analíticos posteriores de Aristóteles. Tem as referências do livro 1 e os artigos e pontos, né? Então, ele está dizendo isso. A arte imita a natureza no que pode. Então, essa correlação que eu falava entre o que acontece no nosso pensamento e o que acontece no mundo da natureza. Existe a estrutura tríplice. Ele fala uma diversidade tríplice. Primeiro, existem coisas que acontecem na natureza por necessidade. Tem que ser assim. É o ananké grego, né, que depois o Platão, né, vai desenvolver. Ou seja, as coisas são assim porque não poderiam ser de outro jeito. Quase como se fosse a estrutura apodítica da matemática. 2 mais 2, a geometria, né, a questão de que todos devemos morrer, todos, de alguma forma, precisamos comer. Então, são coisas que são necessárias. Na natureza, algumas coisas são diferentes, que não são necessárias, mas podem ou não ser necessárias, né? Como, por exemplo, a geração. Uma geração pode acontecer de maneira adequada e nascer um indivíduo da espécie conforme a espécie. Mas pode acontecer um aborto, pode acontecer um desvio, uma mutação, uma corrupção, que gera uma outra coisa que não o esperado daquela espécie.
Então, tem coisas que acontecem, tem coisas que podem ou não acontecer. Dessas coisas que podem ou não acontecer, algumas acontecem e outras não. Então, são essas três, né? As que sempre acontecem, as que podem acontecer e que às vezes acontecem e que às vezes não. O que é o monstro? O monstro é justamente uma falha numa consecução de um princípio. Isso é o monstro para o Aristóteles e para o São Tomás. É quando eu tenho um desvio daquilo que era esperado, uma corrupção de algum princípio. E já entro no outro tema da minha fala. Então, o monstro, ele é uma corrupção. E o que é o princípio? É o arquê. É o elemento que conduz a identidade e a estrutura própria daquela espécie que será refletida naquele indivíduo. Então, quando eu tenho um desvio, uma mutação, um processo diverso daquilo que era esperado, eu tenho um monstro. Isso é um monstro, segundo Tomás e segundo Aristóteles. E aí ele depois, no comentários dos analíticos posteriores, ele vai justamente apresentar a questão lógica. Quer dizer, da mesma maneira que isso acontece na natureza, acontece no nosso pensamento também. Quando eu erro os primeiros princípios do pensamento, a minha conclusão vai ser diferente, vai ser errada, vai ser equivocada em relação à realidade. Então, tem certas coisas na minha lógica que são sempre assim, a estrutura geométrica. Tem certas coisas que podem ou não ser, a investigação científica do ponto de vista contemporâneo, eu preciso fazer um experimento e verificar, que pode dar certo ou não. Né? Às vezes dá certo, às vezes não. Né? Então, ele faz essa analogia. Eu peguei esse trecho para mostrar a ideia de que o monstro, né, do sêmen, né, da semente, gera-se algum monstro em razão da corrupção de algum princípio. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente grave nessa primeira apresentação. Quer dizer, o monstro, ele é uma corrupção de algum princípio. Então, ele é um desvio, ele é uma alteração, uma mudança. A palavra corrupção, para nós, a gente vai ver no decorrer da apresentação, e eu tenho pouco tempo, então eu quero já agilizar, ela não tem uma conotação da corrupção moral no Aristóteles. É uma concepção da natureza mesmo, é uma mudança. A morte, para Aristóteles, é uma corrupção. A geração e corrupção é um livro importante para ele. Né? Quer dizer, da maneira que nós somos gerados, nós somos corrompidos, no sentido de decaímos e morremos, por algum motivo. É uma das necessidades da vida. Então, a corrupção, ela é um fenômeno que, no caso da geração das coisas que podem ou não ser, ela é um mistério. Nesse sentido, ela pode ser uma maravilha, no sentido aristotélico tomista, que é um fenômeno que eu vejo como efeito de uma causa desconhecida. Por que isso é assim? Isso é o tauma, né? O maravilhamento, quer dizer, que está lá na metafísica do Aristóteles. Por que isso é assim? Eu não sei a causa desse efeito. Então, o monstro pode ser, de fato, uma maravilha. Né? Monstros e maravilhas. Né? Seria dessa maneira. Ou seja, alguma coisa que me intriga. E aí, com certeza, essa discussão ali, tem muitas pessoas no nosso grupo, especialistas nos bestiários medievais, nos bestiários antigos, que isso é um fenômeno, de fato, bastante frequente na Idade Média. Quer dizer, o animal, o monstro, a fera, né, como é que funciona? O que é isso? Né? O princípio da zoologia. Né? Quer dizer, como é que isso se estabelece? Como é que esse ser se alimenta? Né? E aí o fenômeno do dragão, obviamente, também, que é outro fenômeno bastante discutido no nosso grupo. O dragão como maravilhoso, como uma maravilha. O que é isso? Então, obviamente, o monstro, porque é algo que, de alguma forma, eu não sei o que é, né? É um efeito sem a causa conhecida, me intriga. E aí eu posso perceber que tipo de monstro é que não seja necessariamente um desvio. Então, o que é a ontologia? Quer dizer, se eu falei das monstruosidades dos ortos, ontologia, corrupção e redenção, o que é a ontologia? Aí eu vou para o Aristóteles, a metafísica, do livro 4, né? Tem aí a referência da datação clássica dos livros do Aristóteles. É uma ciência que estuda o ser enquanto ser e as competências que lhe competem enquanto tal. Ontos, né, é o ser. Né? Então, é uma outra maneira que a filosofia moderna atribuiu a essa discussão do ser, né? Ontologia, o discurso sobre o ser. E para o Aristóteles e para o Tomás, a ontologia, também chamada metafísica, só para registrar o meu bingo, certo?
que é uma palavra que eu costumo usar, e as pessoas brincam que é meu bim. Mas a ontologia é outro nome possível para a metafísica. Existem pessoas que fazem diferenças e outras pessoas que entendem como semelhante. Mas eu estou usando aqui como semelhante. Então, a questão da ontologia é o estudo do ser. Olha, o que é o ser? Ou seja, o que é uma coisa? Não do ponto de vista de um recorte, mas do ponto de vista da integralidade daquela coisa. É muita pretensão. A gente está falando de Aristóteles e Tomás, né? Bastante criticados até hoje, mas tem essa pretensão. Quer dizer, o que é uma coisa por ela mesma? Não do ponto de vista psicológico, histórico, literário, filosófico, teológico, histórico, né, biológico, físico. Não, o que é uma coisa enquanto a sua essência. Aquilo que congrega todas as competências, como a tradução brasileira do Reale, da metafísica, está dizendo. Quer dizer, o que são os atributos, as qualidades que integram aquela coisa como aquela coisa em si. Certo? Essa é a pretensão da ontologia. Essa preocupação das causas do ser também é uma outra preocupação que será derivada. Então, o que é a passagem da monstruosidade para a ontologia? O que é o monstro? É o que eu estou fazendo aqui. O que é a monstruosidade? O atributo essencial do monstro. Né? Então, é isso que eu estou apresentando. Segundo o Aristóteles e o Tomás, a ontologia do monstro é um desvio de um princípio. Né? Então, existe um princípio posto, natural, que seria esperado que fosse daquela maneira, segundo a verificação da realidade, e, de repente, há uma mudança. Algo que destoa, que é dissonante. Isso é o que se mostra. Né? A própria etimologia da palavra, não vou entrar nessa seara, porque também temos pessoas interessadas nisso que conhecerão melhor do que eu, mas o latim que o Aristóteles está colocando, e que o Tomás está colocando, e que o Aristóteles está colocando em grego, é essa ideia de evidência, de mostrar-se. Né? Aquilo que é também, depois vai ser a raiz do mirabilia, né? Daquilo que é maravilhoso, daquilo que se mira, daquilo que se vê. Então tem uma relação também. Então essa ideia, né, do monstro, a essência da monstruosidade, ser um desvio de um princípio, né, é um elemento que eu quero chamar a atenção. Essa seria a ontologia do monstro. E os orcs? Né? Entrando aqui já, rumando para o final da minha apresentação, né, que era o combinado da gente poder ter perguntas também. Né? O monstro vem da corrupção de um princípio, um arquê, né, o princípio como arquê, né, que a gente fala também como elemento importante, né, de que governa alguma coisa, né, o monarca, né, que tem um princípio, né, monoarca, né. Então, essa ideia do princípio que não é só no sentido temporal, o princípio foi quem começou, não, mas o princípio no sentido também de condução presente, ou seja, os meus princípios que movem a minha ação. Então, o princípio também não só como um registro histórico, temporal, mas como atuante na realidade presente, né? Que conduz ainda e mantém a existência. Então, o princípio como regulador, como regente de alguma coisa. Em Silmarillion e O Senhor dos Anéis, é afirmado que os orcs são corrupções dos elfos. Né? Você tem essa afirmação em vários momentos ali do Silmarillion, o Barbárvore fala nisso no Senhor dos Anéis, que diz que os orcs, na verdade, uma vez foram elfos, e foram corrompidos. Né? Ou seja, o princípio do orc é monstro. Ou seja, ele era um elfo corrompido, um desvio. Na seção do Morgoth Ring, o Tolkien, do History of Middle-earth, né, o Tolkien diz que fala outras versões, que não são necessariamente, digamos assim, compatíveis com essa versão que está presente no Senhor dos Anéis e que está presente no Silmarillion. Não vamos entrar aqui que não vai dar tempo, mas é importante saber que existem outras maneiras de entender. Eu vou pegar no recorte, porque é o recorte canônico, entre aspas, quer dizer, o que foi publicado, né, no Senhor dos Anéis, é assim, e o Silmarillion depois, o primeiro livro póstumo, reforça essa perspectiva. Os orcs, então, são corrupções dos elfos. Então, eles são monstros. Eles têm a essência da monstruosidade. Certo? Só para alguns adendos, quer dizer, existe também nas outras versões que os orcs também seriam criações próprias de Morgoth, feitas a partir da sua própria vontade, que não teriam nem razão nem liberdade. Eles teriam a fala, mas uma fala de papagaios, e eles não teriam feia, né, a alma inteligente.
e que, na verdade, seriam apenas bonecos comandados por Morgoth. Então, de fato, eles não seriam monstros, porque eles não são corrupções de nada, eles são apenas bonecos. Eles, como bonecos, fazem aquilo que deve ser feito. Mas eles são derivados de uma monstruosidade, porque o próprio Morgoth é uma corrupção do princípio de harmonia de Eru. Né? Então, os orcs não seriam monstros em si, esse é o típico conversa da ontologia. Né? Eles não têm uma essência monstruosa em si, porque eles são uma ferramenta, eles são um instrumento, né? Um boneco de um poder de um Valar, que é possível fazer isso, mas o Valar é monstruoso, o Valar é corrupto, do ponto de vista do princípio original de Eru. Então, eles também seriam monstros em segunda substância, né? Quer dizer, adereços de um monstro, que é o próprio Morgoth. Né? Mas não seriam, de fato, monstros em si, assim como os anãos, quando criados por Aule, antes da concessão da chama imperecível por Eru, também eram bonecos de carne e também não eram monstros em si, embora o próprio Aule não fosse um monstro, embora pudesse ter flertado com isso pela desobediência, né? Enfim, só fazendo contextualização, isso são textos, né, que o Tolkien comenta no Silmarillion, né, na criação dos anãos, falando desse poder desses seres chamados Valar, que tem a possibilidade também de fazer bonecos animados, né, apenas como se fossem zumbis, né, que não têm vontade própria, não têm inteligência própria, apenas reproduzem aquilo que eles querem. O Aule faz isso, o Morgoth faz isso, né, no segundo o History of Middle-earth. Então, vamos aprofundar, para a gente poder ir finalizando, essa ontologia da monstruosidade dos orcs. Alguns conceitos importantes, né? Então, cada coisa, segundo essa tradição do Aristóteles e do Tomás, cada coisa, pessoa, ideia, é um ente. Ou seja, isso é uma expressão latina daquilo que é, aquilo que, né, se manifesta, né, o fenômeno, aquilo que se manifesta concretamente de maneira individual, uma substância, vamos dizer. Ou seja, um ente primário, um indivíduo. Só que esse ente concreto que está na minha frente, né, o computador, a câmera, enfim, ele participa, de alguma forma, segundo Tomás, né, de uma essência. O que é uma essência? É justamente o conjunto de características, o conjunto de atributos, de competências, como vai dizer Aristóteles ali na Metafísica, que determinam a identidade daquele indivíduo compartilhada com todos os outros indivíduos daquela espécie. Então, o homem é um animal racional. Ele é um mamífero, né, e tem uma racionalidade que o distingue dos outros animais. É um animal político, ou seja, um animal que fala, né? Um animal que se comunica, que entra em tensão, que briga, que pede desculpa, que impõe a sua vontade, mesmo causando dissabor a outra pessoa. Isso é um homem, um animal político. Então, eu atribuo características para aquela essência. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção nessa composição ontológica é que, para Tomás de Aquino, de maneira diferente de Aristóteles, e aí é um rompimento que Tomás faz do Aristóteles, como a essência é uma pura, digamos assim, abstração, ela é apenas um conjunto de características universais, e o ente é o indivíduo concreto, que está na minha frente, que eu posso falar, pegar, tocar, está dentro dos meus sentidos, o que faz que da simples abstração, da simples quantidade universal de características, se concretize naquele indivíduo? O Tomás vai dizer que é uma coisa chamada ato de ser, actus essendi, que é aquilo que faz com que, da essência universal, se concretize naquele indivíduo concreto, né? Naquele indivíduo singular. Né? Esse ato de ser, ele é muito importante para o Tomás. Por quê? Porque é o ato de ser que garante, de fato, a existência e a realidade do ser enquanto ser, que é o objetivo da ontologia. Quer dizer, quem tem o ser enquanto ser? Por que ele está preocupado com isso? É bem filosófico, né? Porque o Diego vai morrer. Então, o Diego não tem um ato de ser. Então, o que garante essa existência? O Diego nasceu, não foi um tempo e vai morrer. Não é mais. Mas os objetos se depreciam, as coisas acabam. Então, elas não têm o ato de ser permanente. De onde vem esse ser que se distribui temporalmente entre as várias coisas que existem e que nunca acaba? E que se renovam? O que é a fonte desse ato de ser?
Obviamente que Tomás vai chegar à conclusão de Deus, a isto chamamos de Deus, né? Que é o ato puro de ser. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de derivação, não tem nenhum tipo de complemento, ele é o ser enquanto ser. Ele é o incondicionado, que é o que garante a existência de todos os outros entes particulares, inclusive as essências. Indo para a literatura, né? Como é que a gente pensa isso nos orcs? Né? Fazendo essa reflexão, o Morgoth, quando ele cria a essência órquica como uma corrupção dos elfos, né? Ele não podia, embora tenha criado, pensando que os orcs são corrupções dos elfos, né? Usando essa linha do Silmarillion e dos Senhor dos Anéis. Ele não poderia dar o ato de ser para os orcs, mesmo tendo criado a essência órquica e os bonecos animados. Se ele quisesse fazer com que os orcs fossem, de fato, seres, entes racionais e livres, com vontade, ele não poderia fazer isso, porque somente o ato de ser garante esses atributos. É claro que ele tinha um ato de ser de boneco, de carne, mas não era isso que estava na essência que o Morgoth tinha concebido. Ele queria um ser independente, pensando na discussão do Silmarillion e dos Senhor dos Anéis. Como é que ele podia, então, pegar o ato de ser, se no Senhor dos Anéis e no Silmarillion, o ato de ser, principalmente no Silmarillion, está associado a Eru? É somente Eru que pode dizer Ea, que essas coisas existam. Somente ele pode chamar a chama imperecível para o centro do vazio, ou seja, para a não existência, e dali trazer existência. Isso é um atributo exclusivo de Eru, que compartilha esse atributo com o Deus do Tomás de Aquino e da ontologia. O ato de ser é uma concessão do ato de ser, é uma exclusividade de Eru. Todas as outras coisas podem ser moldadas a partir de coisas pré-existentes. Eu posso fazer a cadeira a partir do ferro e da madeira. Eu posso fazer um boneco a partir da carne e dos elementos que eu tenho, como Valar, como poder, mas eu não posso criar um ser independente, um ser autônomo, algo novo, que não dependa de mim, que tenha um ato de ser constitutivo como ser inteligente. Eu preciso, então, parasitar. Se eu não tenho a concessão de Eru, eu parasito os elfos ou os homens. Então, o que aconteceu? Foi uma operação metafísica que o Morgoth fez o seguinte: ele extraiu a essência élfica daquele ser que existia, tinha sido concebido por Eru, e inseriu uma essência nova, a essência órquica. Isso é uma corrupção. Isso é uma corrupção, uma depravação, vou chamar todo. A maior feita por Morgoth. Né? Justamente porque eram os filhos de Eru. Né? Então, os bebês orcs não nasciam elfos e eram torturados. Eles nasciam orcs. Porque eles já tinham uma essência órquica concebida no seu processo de autonomia. E já era uma essência própria, uma essência corrupta do ponto de vista da operação da natureza. Mas eu quero chamar a atenção, e aqui eu me encaminho para o final, que é a questão da redenção. Né? Quando a gente fala de corrupção, a gente tem o sentido da corrupção moral, que é um desvio do princípio ético. E não a corrupção do sentido da natureza, como a gente ficar velho, como uma pessoa, né, tem alguma doença, tem alguma pessoa que tem algum problema, digamos, congênito, alguma coisa. Então, quando eu trabalho com a ideia de corrupção do ponto de vista natural, ela não tem um valor moral intrínseco. Então, o monstro não é necessariamente mal, do ponto de vista metafísico, ontológico, segundo Aristóteles e Tomás, como a gente está apresentando, e Tolkien. Né? Ele não é monstro, não é necessariamente mal. Ele é um fenômeno cujas causas eu não conheço. E depois eu vou perceber que é um princípio desviado. Isso é um monstro. A maravilha é o fenômeno das causas que eu não conheço. Se eu descubro que é um desvio de um princípio, ele é um monstro. Mas ele não é necessariamente um mal. A corrupção moral, que é justamente o desvio do princípio ético, o princípio do bem. E o que é o bem nessa tradição? É aquilo que traz a vida, aquilo que promove a existência, o ser. E qual é o princípio daquilo que traz a vida e a existência? O ser, aquilo que é o ato puro de ser, Deus. No caso da Terra-média, Eru. Então, os desvios dos ditames de Eru, não só do ponto de vista da fundamentação da natureza, mas da fundamentação moral, ou seja, daquilo que deve ser feito, que
em termos da Terra-média, a orientação moral é aquilo que os Valar ensinaram para os elfos e que os elfos ensinaram para os homens, ou seja, essa tradição de revelações, né, de comportamentos, daquilo que deve ser, daquilo que não deve ser, daquilo que é virtude, daquilo que é vício, né? Tem essa cadeia de transmissão, né? Desviar-se disso, da harmonia, da música proposta pelo Eru, é uma corrupção moral. Tem a ver uma coisa com a outra? Sim. Se a gente pensa que Deus é a fundamentação de tudo que existe, né, e que fazer alguma coisa que desvie da fundamentação da natureza que ele propôs é uma corrupção da natureza que tem implicação moral, mas não necessariamente, como a própria experiência do Aule propôs. O Aule fez os anãos, que estava fora da previsão da harmonia da música inicialmente concebida, e o Eru aceitou como poder criativo, da criatividade. E aí toda a discussão que a gente já faz no grupo da criatividade, do valor do artista como elemento criativo, como contribuição para a criação de Deus, de Eru, enfim, não só como rebeldia, mas como contribuição original, como encantamento, com aumento de beleza no mundo, né? Que é uma forma também de subversão positiva, certo? Digamos assim, criativa. Né? Nesse sentido se encontra a possibilidade de redenção dos orcs. Porque o fato de um orc, né, ter nascido de uma corrupção de uns elfos, ele é estruturalmente, em termos de natureza, um monstro, não significa, não se deduz daí, como mostra a experiência de Aule, que ele tenha que ser um corrupto moral, ele tem que ser cruel e mau. Ele pode ser bruto, bronco, como muitos de nós, muitas vezes, nos manifestamos. Mas isso não significa necessariamente crueldade, maldade. Se há inteligência e liberdade, há a possibilidade de, apesar de derivado de uma corrupção da natureza, ou seja, uma nova raça que não estava prevista, isso não significa uma corrupção moral. Isso não significa que exista a necessidade de desvio da moralidade estabelecida pelo próprio Eru. Há uma possibilidade de reversão. Há uma possibilidade de, como a gente vê na própria história do Boromir, que é a clássica, né, e é presente também nos Seus Anéis, essa ideia de arrependimento, de ter caído e ter se restaurado, né? Então, aí as referências que eu usei. Muito obrigada, professor, pela palestra brilhante que a gente já imaginava, né? Muito profunda, muito cheia de reflexões. Ainda bem que vai ficar gravado, né, gente? Porque aí a gente pode assistir de novo com calma, né? Pensar direitinho.